Salve rapaziada, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Faz tempo que eu não faço um conteúdo pra vocês. Cara, tô aqui hoje pra falar de um tema que pra mim foi muito importante. Eu diria que foi um divisor de águas na minha vida, que foi o curta-metragem que a gente produziu, eu junto com a minha agência. E, enfim, dividir essa experiência aí com vocês vai ser massa demais. Então bora lá. Bom, então, rapaziada, começando pelo começo, né? Não fiz esse projeto sozinho, obviamente seria impossível. Fiz com a ajuda dos meus colegas, né? João Antônio, Gabriel e Igor. E também tivemos uma outra ajuda, que foi o nosso amigo Toru. O Toru foi fundamental para esse projeto acontecer, porque basicamente ele que forneceu, ele que nos emprestou todos os equipamentos para a gente produzir esse curta. E além de também nos emprestar o equipamento, Toru praticamente foi lá com a gente todos os dias, nos ajudou a produzir, a dirigir. Então assim, eu não posso nem dizer que eu sou o diretor, ou nem que o Toru foi o diretor, ou o Gabriel foi o diretor, porque cada um fez um pouco de tudo e fez esse curta acontecer. Então assim, reforçando, né, sem eles, assim, não seria possível nem chegar no roteiro, eu diria. Inclusive, falando de roteiro, acho que a gente pode começar por ele. A gente recebeu esse projeto do Gil, nosso professor, e esse era o projeto final do quarto ano. E cara, a gente tava muito ansioso, porque a gente queria entregar algo realmente que impressionasse a galera, só que a gente não sabia como. Uma coisa que eu posso dizer sobre nossa agência é que a gente sempre deu o nosso melhor. Acredito que em quase todos os projetos. Tem uns ali que ficam mais difíceis a gente conseguir se dedicar até por conta do tempo, às vezes, ou de outros projetos que estão em andamento, mas a gente sempre deu o nosso melhor para entregar algo realmente que impressionasse, algo de qualidade, né, da nossa parte ali, da nossa agência. Então, quando a gente recebe essa notícia que é fazer um curta-metragem, foi bem louco, porque, né, é um curta-metragem, tipo assim, tem que ter até 15 minutos, todas aquelas coisas, e a gente recebeu um briefing assim: vocês estão liberados para produzir o que vocês quiserem. Então assim, aí chegou a parte da ideia, né? Que eu acredito que seja uma das partes mais difíceis, talvez, porque é um projeto que, assim, é um projeto para fechar o ano e todo mundo quer fazer algo legal. Então com certeza a gente queria também fazer algo legal, só que aí que tá. Cara, a gente quer inovar muito, quer viajar muito na história, o que a gente quer produzir. Então a princípio a gente tinha a ideia que seria um suspense, né? A gente só não sabia como fazer. Assim, a gente demorou bastante. Eu acredito que uma das partes mais demoradas foi o roteiro. Tanto que foi até um pouco sufocante, assim, porque a gente tava realmente perdidaço na ideia. Não tinha certeza que era isso que a gente ia fazer ou não. Então o roteiro foi uma parte bem complicada, porque foi difícil de chegar nele na versão final. Se algo tá acontecendo, tem que ter um sentido, porque algo aconteceu antes. E algo vai acontecer depois, porque isso aconteceu. Ou seja, tudo tem que bater para fazer algum sentido para quem tá assistindo. E eu lembro que a gente encontrava alguns desvios no caminho. Então, por exemplo, mas isso aconteceu. Caramba, mas isso também aconteceu junto e a gente nem percebeu. Então, cara, foi um desafio muito grande essa parte do roteiro. Então, pensando mais na ideia mesmo do projeto, a gente queria trabalhar com algo puxado para IA, alguma coisa relacionada à inteligência artificial, alguma coisa de domínio de inteligência artificial. Então, como eu disse para vocês, o suspense, ele era algo que a gente queria trabalhar, mas não sabia como, e a gente não queria ir tanto pro lado da ficção, que seria umas brisas muito loucas. Então a gente trabalhou com suspense, mas sem tanto o lado da ficção, que traz aquela coisa bem imaginária, né, aquela coisa bem viajada. Então a gente começou construindo os roteiros em cima disso. Vamos trabalhar alguma coisa com IA, alguma coisa com artista, alguma coisa que a IA roubou a arte de alguém e tal, e ficamos nessa, batendo nessa ideia, até que a gente chegou a um certo ponto e falou: cara, e se não for uma IA, e se não for uma pessoa, e se não for nada, tipo assim, a gente só viajar mesmo nessa ideia e não revelar quem tá fazendo isso. Então a gente começou a construir o roteiro em cima dessa ideia que algo estava sendo furtado, a arte do artista estava sendo roubada. Então a gente chegou à conclusão que mais ou menos essa seria a ideia, e a gente começou a construir a história. Então a gente conseguiu encontrar um ator, inclusive aqui, esqueci de mencionar o nome dele no começo, mas o Pedro Chiqueto foi fundamental para que esse projeto acontecesse, porque ele foi a cara do nosso projeto, né? Ele que foi o ator, ele que atuou, inclusive atuou muito bem, a gente tem total gratidão. Ele não cobrou nada a nós, foi totalmente atencioso, totalmente gente boa, entendeu que era um projeto de faculdade, que a gente não tinha verba para gastar, assim também como o Toru, que eu já comentei dos equipamentos. Então o Pedro foi essencial para que o projeto acontecesse, ele deu a cara do ator, e era o Heitor. Então o Heitor basicamente era um pintor renomado, que ele veio à queda, ele já não estava mais em ascensão, não conseguia mais vender os seus quadros, não conseguia mais trabalhar com aquilo, e já estava passando por um momento bem difícil. Aí é bom ressaltar também que o Heitor, ele não tinha esposa, não tinha nenhum pet, né? Não tinha nada, era ele realmente sozinho. E ele tinha um amigo chamado Jorge. Então, basicamente, explicando pra vocês, o Jorge, ele é um personagem que a gente fez ele só pelo celular. Ele não aparece. Curta, ele é baseado realmente na vida do Heitor ali. Só aparece o Heitor em 3 cenários, né? Então, tem um cenário do ateliê, tem um cenário do banheiro e tem um cenário ali da salinha, vamos dizer,
onde ele dormia, onde ele acordava, onde ele bebia ali a cachaça que ele tava tomando uma hora lá, que vocês vão ver aí no curta. Então assim, teve esses momentos, esses ambientes. Então basicamente ele já não tava numa fase boa, ele começa a ficar preocupado porque as contas vão chegando, as contas vão apertando, e assim ele vai seguindo a vida tentando batalhar, encontrar algum cliente bom ou encontrar alguma solução. E aí ele fala com o Jorge, desanimado, o Jorge tenta animar ele, fala que realmente é uma fase, e ele reconhece que isso é uma fase, mas que estava muito difícil. Até que certo momento chega um cliente, e esse cliente ele é muito estranho, porque ele chega já pedindo uma arte falando que ia pagar bem. E claro, né? Heitor, agindo na situação que ele tava, ele não ia recusar. Então, ao longo do curta, vocês vão entendendo como isso vai tomando. Não quero contar a história inteira aqui pra vocês, mas o nosso objetivo também, desde o princípio, era deixar algo no final. Então, deixar algo que as pessoas especulassem, algo que as pessoas pensassem o que aconteceu, o que aconteceu com ele, pra onde ele foi, ou se ele morreu, se ele foi sugado por um ET. Então, assim, a gente realmente teve essa ideia de deixar em aberto pra galera concluir, pra galera tentar entender o que rolou ali no final. Meio que eu dei um spoiler, mas eu recomendo você assistir o vídeo para entender mais ou menos como foi. Bom, agora chegando numa parte que eu particularmente gostei muito, que é onde eu disse que foi o divisor de águas para mim, que é onde, eu aprendi muita coisa. E eu costumo falar, né, a prática ela é outra coisa. Por mais de estudos que a gente tava vendo, a gente tava vendo muito sobre equipamento, né, configuração, estudando ângulo de câmera, enfim. O estudo ele é muito importante. Mas, cara, quando eu fui pra prática, quando a gente começou a filmar, quando a gente começou... Mas, cara, as diárias ali foram demais. A gente fez esse curto em 3 diárias e, assim, 3 diárias muito curtas. Então, não foram diárias do dia inteiro. A gente fez no sábado, no domingo e na segunda-feira de noite. Então, sábado a gente teve mais tempo. Só que, assim, como a gente tava muito, assim, perdidão ainda de como começar, cara, como realmente colocar a mão na massa, a gente demorou um pouquinho pra iniciar. No segundo dia a gente já tinha mais ciência ali por onde começar, e aí no terceiro dia foi o mais rápido, até porque faltava só alguns takes, algumas partes, mas assim, deu também no limite ali, a gente saiu lá mais de 11 horas, eu tô colocando algumas imagens aí pra vocês. É, galera, isso é o Marcos Gil, isso é publicidade e propaganda aí, ó. O relógio tá com a bateria. Grande Pedro, nosso ator. O cara topou demais. Eu vou botar o horário aqui, ó. 00:30, mano. Terceiro dia. 3 dias pra gravar o bagulho. Aí vai ficar legal. Mas conseguimos gravar tudo. Então assim, cara, essa experiência prática pra mim, acredito que foi uma das principais, sabe? Durante 4 anos de faculdade, produzir esse curta pra mim foi o trabalho mais valioso, que eu mais tirei de aprendizado realmente. Então falando mais sobre os equipamentos, né? Como eu disse, o Toru cedeu praticamente todos os equipamentos pra gente. Então a gente tava de FX30, tinha uma 7.4 que a gente usou no último dia, e eu não vou me lembrar muito das lentes, mas se eu lembrar eu coloco aqui pra vocês. Mas se eu não tiver enganado, era uma 23 da Sirui 1.2, e a gente também tava com uma Sony 85mm. Eu não lembro se era da Sony ou se era da Make, mas ela era 1.4 também, a gente usou no último dia. Cara, takes lindos, eu vou deixar alguns pedaços aí pra vocês também, algumas imagens que a gente fez, que ficou espetacular. De iluminação a gente tava com um bastão de LED, inclusive é esse contra aqui meu, e um balão inflável da Ulanzi, inclusive bem famoso, e a gente produziu um curta com o balão inflável da Ulanzi, cara. Tanto que quando a gente fez, eu falei, caraca, será que vai dar? E deu, cara, deu muito certo. Bom, até impressionou a gente, tanto que eu comprei um. A gente usou do Toru, mas eu falei, cara, essa luz é demais, ela é muito versátil, né? Ela é muito suave. Então você até vê aqui, ó, eu tô usando ela agora, você vê que é uma luz bem difusa, bem legal. E ela é muito forte, então assim, cara, pra gente deu. E a bateria dela é bizarra, pô. Bizarra, simplesmente bizarra. A gente gravou muito tempo com ela, deixou ela grudada assim. Ela tem um imã, né? Então praticamente todo lugar a gente conseguia grudar ela assim, né? Realmente com imã. Então com certeza é uma luz muito boa, que inclusive recomendo aí pra vocês. Ela é muito versátil e muito potente, né? Uma luz muito boa. Aí pra captação de áudio, a gente tava com um M2 Max também do Toru, e ele tinha um shotgun. Eu não lembro qual era a marca, qual era o modelo, mas a gente usou um shotgun também pra pegar uns pontos específicos ali, principalmente de fala, né? Que era interessante ter a fala dele. Alguns momentos também que ele mexia em objetos, pintava, mexia em quadro. E também, cara, de luzes que a gente falar do Fresnel. A gente conseguiu um Fresnel da galera lá do Polo, que é uma produtora audiovisual que realmente faz filme aqui em Assis. A galera é fera demais, eles são referência máxima aqui na região. Diria até no Brasil, eles têm uns projetos assim que eu já assisti e falei, caraca, mano, assim, é surreal, é o nível de qualidade, o nível de conhecimento que esses caras têm. Então também vai um agradecimento aí pro Polo, que ofereceu o Fresnel pra gente. Cara, que luz maravilhosa, eu nunca tinha visto um Fresnel assim, né? Então também foi legal isso, que a gente conhece esses equipamentos. Então, cara, fiquei apaixonado, achei loucura aquilo lá. A gente fez muita luz do dia, né? A gente conseguiu fazer uma luz muito massa, ficou muito show de bola. Também não posso me esquecer, obviamente, do local. Cara, o lugar que a gente gravou foi simplesmente sensacional. A gente gravou na casa do Alemão Arte. Inclusive, eu vou deixar o arroba dele aqui, ó, aqui embaixo pra você acessar. Ele é um artista aqui da cidade, é um cara também, ó,
cara, só olha os trampos desse cara. Esse cara é enorme, ele é conhecido mundialmente, o alemão, e ele, cara, cedeu 100% do espaço pra gente, deu toda a liberdade pra gente filmar, criar e captar lá dentro. Inclusive a gente precisou colocar umas cobertas lá por causa do sol que tava batendo. Enfim, galera, sem ele e a irmã dele também, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas que ajudou a gente bastante lá a arrumar o lugar e deixar certinho. Você vê que é um lugar muito artístico. Eu tô deixando algumas imagens aí, vocês vão ver. No curta vocês vão ver. Que lugar sensacional, cara. Eu diria que o nosso curta, ele teve esse diferencial por conta do lugar, cara, do cenário que a gente usou. Então o ateliê mesmo do alemão, a gente também usou um pedaço ali da casa dele, né? Como eu falei pra vocês, do banheiro. A gente usou também ali tipo uma salinha de estar que tinha ali pra gente deitar. Pra gente deitar não, né? Pro Heitor, no caso Pedro, que é o ator, deitar ali pra ele fazer a atuação dele, na parte das bebidas. Cara, assim, um lugar realmente que deu um diferencial tremendo pro nosso trampo. Bom, galera, eu acho que isso foi só um pouco de como foi produzir um curta-metragem. E foi uma experiência muito boa, como eu já disse, acho que é a terceira vez que eu tô falando, em relação a produção, captação, roteirização, ter o olhar realmente de como a cena vai acontecer, como ela vai... Por que isso tá acontecendo, tem que acontecer isso depois, tem que fazer sentido, sabe? Isso fez muita diferença no meu olhar. Então, cara, tudo que eu vou criar agora eu já, lembro de alguma coisa que eu fiz no curta, entendeu? Então, sem dúvidas aí foi muito massa, uma experiência muito legal. E claro, né, galera, eu não falei o nome do curta agora que eu lembrei. O nome do nosso curta foi Retrato. Bom, vocês vão ver aí, eu deixei aqui na descrição. Também, se quiser entrar no meu perfil, vai estar aí pra vocês assistirem. O nome do curta, eu confesso que a gente decidiu bem depois. Não era uma prioridade, até porque a gente já tava meio atrasado com o roteiro e a ideia em si do projeto. A gente falou, cara, vamos fazer o roteiro aí, depois a gente pensa em nome. Então a gente pensou depois no título e bateu bem, principalmente com a ideia final. Então se você quiser assistir aí, você vai entender porque foi Retrato. A história toda se constrói, né, em volta do Heitor e por que ele ajuda daquela forma, por que ele começou a ganância, né, realmente foi consumindo ele ali até que no final você vai ter que assistir pra descobrir. Bom, foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi só um pouco da minha experiência de produzir um curta. Foi muito legal. E deixa aqui alguma dúvida se tiver aqui embaixo nos comentários. Compartilha esse vídeo se você curtiu, quiser mostrar pra alguém também como foi meu processo de produção desse curta. Agradeço porque você ficou até aqui. E quem sabe não tem uma parte 2, né? Acho que dá pra gente até discutir algumas coisas em cima desse mesmo tema aí, que é o curta-metragem. Bom, é isso, rapaziada. Muito obrigado por mais um vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like se você gostou do vídeo. Se não gostou também não tem problema. Eu vou tentar ser mais frequente aqui no meu YouTube. E é isso. Tamo junto. Um abraço.